bem-vindos. Estamos em mais uma edição do Sebrae Go RN, mais um evento na sala da Prefeitura Municipal do Natal. E hoje nós vamos conversar sobre a tendência dos apps no atendimento ao cidadão, desafios e perspectivas. Como convidados, estamos aqui com Sócrates Lima, que é o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana da cidade de Mossoró, e Carlindo Lima, gestor de TI da empresa GRT8, uma empresa local. Me chamo Carolina Barbosa, sou secretária adjunta de TI da Prefeitura Municipal do Natal. Então, nesse contexto de aplicativos, de relacionamento com o cidadão, vem aparecendo uma tendência muito grande de aproximação por meio de uma gestão na palma da mão da gestão municipal com o cidadão. Então, para isso, a gente vai conversar um pouco hoje, ver essa experiência da cidade de Mossoró, que já tem 2 anos, né, de disponibilização de um aplicativo de todos os seus serviços municipais, para a gente conversar um pouquinho e entender como foi todo esse processo e todas as vantagens que a Prefeitura está tendo hoje. Eu vou falar um pouquinho também da experiência da Prefeitura Municipal do Natal, que recentemente, né, no início do ano, também ingressou com a parte dos aplicativos. E nesse momento, nós estamos disponibilizando os serviços, né, na capital, para que o cidadão, a Prefeitura se aproxime e se relacione com o cidadão cada vez mais. Então, tivemos uma primeira experiência com o Carnaval, que foi muito positivo, e resolvemos avançar na disponibilização desses serviços. Essa solução, que visa, né, basicamente, deixar o cidadão em contato com a gestão municipal, ela é muito rica para a gente conhecer o cidadão, saber dos seus anseios e permitir que ele participe da gestão, né? Então, com isso, a Prefeitura do Natal vem disponibilizando aos poucos esse cidadão, ouvindo o cidadão de uma forma mais próxima e também permitindo que a gestão fique mais próxima dele. A Prefeitura de Mossoró, que já tem mais experiência com o aplicativo, vai falar um pouquinho sobre como tudo começou durante esses 2 anos já de trabalho. Então, vamos ouvir um pouco agora o secretário Sócrates Lima, que ele nos diga como foi essa motivação, o que motivou a Prefeitura de Mossoró disponibilizar um aplicativo para o cidadão. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Carlindo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Sócrates, estou secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana do município de Mossoró. Bom, como Carol iniciou, para darmos esse relato sobre a experiência do município de Mossoró referente aos aplicativos, a nossa necessidade surgiu no ano de 2018, assim que chegamos à cidade de Mossoró e encontramos a Secretaria de Mobilidade Urbana com alguns serviços que não atendiam a expectativa em plenitude do público em geral. Nós necessitávamos estreitar essa ligação com a população na prestação de um serviço melhor. Então, nos veio aí a ideia da criação de uma ferramenta que nos possibilitasse essa aproximação melhor com o público e, consequentemente, gerar um serviço que viesse a ser um serviço verdadeiro, um serviço eficaz, um serviço que a população realmente necessitasse e atendesse suas demandas, né? Como também as demandas da Secretaria. Começamos aí uma conversa, um entendimento com a empresa GR8 e foi quando começou essa implementação dessa nova ferramenta para atender às nossas demandas. Inicialmente, começamos com alguns serviços, e eram serviços básicos, essenciais, que se tratavam do nosso dia a dia, como serviço de comunicação de semáforos que estavam queimados nas vias públicas.
essa implantação foi muito positiva, porque a população realmente faz uso e tínhamos alguns gargalos no centro da cidade quando acontecia esse tipo de ocorrência e gerava um grande transtorno, tanto para aquele núcleo comercial que estava ali no centro da cidade e diretamente para a população. Então, essa ferramenta nos deu uma agilidade no atendimento deste tipo de serviço. Isso é um tipo de serviço que foi implantado à época, como também outros tipos de serviços relacionados também à mobilidade urbana. E um caso assim de muito sucesso que nós estamos vivenciando lá em Mossoró é a questão da emissão do cartão de estacionamento, tanto para idoso como para pessoas com necessidades especiais, porque antigamente, antes de 2018, essas pessoas se dirigiam à secretaria, entravam numa fila, perdiam um determinado tempo do seu dia, e hoje esse atendimento é totalmente online, onde se preenche todos os formulários, se envia os documentos pelo aplicativo e a secretaria tem o trabalho apenas de fazer a verificação e a emissão desse cartão de estacionamento. Isso trouxe um impacto muito positivo, tanto para o setor público e principalmente para a população, que era um serviço que era prestado de uma maneira tradicional e passamos a oferecê-lo virtualmente, de maneira online. E o impacto, a sensação que nós temos, o retorno da população que ela nos dá quando sair, é muito bom, é muito positivo. Embora que não seja tão simples você passar, quebrar um paradigma de começar a usar uma plataforma online onde sua cultura está vinculada ao tipo de serviço de atendimento presencial. E durante assim o início desse ano, tivemos aí essa quebra de uma maneira forçada pelo advento aí da pandemia, onde nós tivemos que encontrar novas soluções de atendimento, porque com a pandemia todo o atendimento presencial foi suspenso e tivemos que passar para o atendimento online. Esse atendimento foi por meio dessa plataforma do aplicativo Mossoró Conectada. Muito bacana, Sócrates. A gente percebe, então, que você teve um aumento de disponibilidade desses serviços, né, agora com a questão da pandemia. E realmente é uma mudança de cultura muito grande, né? Fazer essa mudança de papel para o formato digital, a cultura, eu acho que talvez o desafio maior realmente é vencer essa questão cultural, né? Das pessoas que estão acostumadas, né, com o papel, com uma forma diferente de lidar. E eu acredito que os aplicativos, eles vêm, né, para tanto auxiliar a gestão, mas depois que o cidadão, ele se vê diante dele, das possibilidades que a gestão pública consegue, né, oferecer dos seus serviços, ele não quer mais deixar, né, ele se vê ali naquela situação que ele está tendo um retorno, que ele está sendo atendido, então ele quer continuar e aí ele vai solicitando mais serviços. Pelo menos aqui em Natal foi assim que a gente percebeu, né, com a expansão desses serviços, a gente, para a plataforma, né, para a nossa plataforma, para o nosso aplicativo Natal Digital, a gente está incluindo os serviços e veio logo depois do Natal, que a gente ofereceu o serviço de festa, né, de eventos, para que a população conseguisse se inteirar e se informar todo pelo aplicativo durante o evento da cidade. Carlindo Lima, eu gostaria de ouvir de você se essa motivação ela é presente, tem em algum local, em alguma gestão, em algum município, foi percebido um fator motivacional diferente para aderir aos aplicativos? Boa tarde, Carol. Boa tarde, secretário. Bom,
como o Carol já falou, meu nome é Carlindo, eu trabalho na empresa GRT8 e trabalhamos especificamente com projetos de transformação digital. É uma empresa que tem o objetivo de desenvolver soluções promover a conexão do cidadão com os órgãos, e nosso trabalho inicialmente da plataforma MOB, Cidades Inteligentes, é a transformação digital na gestão municipal. Nós fizemos alguns projetos, não só aqui da Prefeitura de Natal, quanto de Mossoró, mas algumas outras cidades menores, como é o caso de Lagoa Nova, que está com a plataforma Lagoa Nova Digital, Pendências, Nísia Floresta enfim, e algumas outras. Temos um projeto também na Espanha, funcionando já implantado, já um case de sucesso lá, que é Torreceira, e todos esses aplicativos, todas essas plataformas estão disponíveis nas lojas, tanto Apple quanto Play Store podem ser acessadas, instaladas. A experiência, tudo começou com a experiência de Mossoró, quando o secretário precisava de uma plataforma para agilizar e principalmente agilizar esse atendimento ao cidadão do trânsito, que é uma das áreas em que, vamos dizer assim, de uma cidade que mais demandam o atendimento à população, desde o registro do semáforo, a iluminação pública, e diversos outros serviços que foram planejados já no início da implantação. Como o Coronel bem colocou, com o advento da pandemia, tornou essa tendência, ela deixou de ser uma tendência, passou a ser uma necessidade cada dia maior de minimizar o atendimento, agilizar o atendimento ao cidadão, mas ao mesmo tempo de minimizar a necessidade de atendimento presencial. Como já se tinha algumas situações exitosas lá em Mossoró, né, e já em alguns outros municípios, e aí eu queria colocar aqui um ponto que vem se acumulando aqui da nossa experiência, e nós começamos a perceber serviços em que o cidadão interage com a prefeitura, onde tem um atendente, né, do outro lado, e a plataforma hoje utiliza recursos inerentes à parte de comunicação, você teria no WhatsApp, por exemplo, corporativo. A plataforma utiliza recursos de redes sociais. Nós temos uma situação entre serviços cidadão ao cidadão, onde a prefeitura coloca dentro da plataforma dela um espaço para o cidadão interagir com outros cidadãos. No caso da plataforma hoje em Lagoa Nova, e aí, Carol, indo direto na pergunta que você fez, né, de adicionar outras tendências, outros serviços que a gente tem tido a experiência, no caso de Lagoa Nova e do município de Pendências, a feirinha virtual, onde o cidadão entra e põe o seu produto, o produto que ele produziu, seja da agricultura familiar. Se eu não me engano, na plataforma Pendências Digital, hoje já tem 2 feiras virtuais, uma de artesanato e uma de produtos da agricultura familiar. Bastante utilizado, onde o cidadão interage, o cidadão entra, o que hoje se faz comumente com as redes sociais, mas que a prefeitura pode disponibilizar um espaço, né, específico ali onde o cidadão utiliza, publica seus produtos. Também houve, citando na experiência de Natal, do Carnaval, o espaço onde o cidadão, nós chamamos de Eu Vou, né? Não sei se você lembra que o cidadão publicava a foto dele com a máscara, e foi bastante utilizado. E publicava no feed do canal Eu Vou para o Carnaval de Natal. Isso foi bastante utilizado. Tivemos também uma experiência também no evento aqui do Carnaval de Natal, que eu acho que é interessante citar, que foi o rastreio dos blocos. Alguns blocos, mas foi uma formação experimental ainda, mas tiveram alguns blocos que, ao cidadão entrar na agenda cultural da cidade, lá no aplicativo, ele visualizava o bloco, já tinha lá a área da programação do Carnaval,
e ele visualizava o ponto de saída do bloco, e se o bloco já tivesse saído, já tivesse ali no horário do evento, o evento já estivesse acontecendo, ele conseguia ver a posição atual do bloco, de forma que orientava o folião a se dirigir ao ponto que o bloco estava naquele momento. Isso chegou a ser utilizado e foi bem interessante. São exemplos de serviços, de comodidades que o meio digital pode trazer para o cidadão, através seja da gestão pública, e a gente sabe que os bancos já fazem isso há muito tempo. Eu costumo dizer, se o mesmo cidadão que abre uma conta bancária hoje por aplicativo, sem sair de casa, ele precisa ir até um UBS cedo para marcar uma consulta. Então, esse processo está acontecendo, a gestão pública está percebendo que precisa começar a fazer parte desse mundo, né? A infraestrutura, ela já existe, ela está na mão do cidadão. São máquinas e equipamentos que já estão ali disponíveis, o usuário já está habituado a fazer uso dessas tecnologias. Então, nada mais conveniente do que a gestão pública ir caminhando. Sabe-se que isso é um processo gradativo, né? É o exemplo aí de Mossoró, agora estamos entrando com alguns recursos da Secretaria também de Saúde, Secretaria de Tributação. Aqui também tem alguns recursos, já alguns serviços da própria Secretaria de Tributação, no Natal Digital disponível, e estão entrando outros serviços. Esse processo é gradativo, mas entende-se que é um caminho sem volta, é uma tendência, e de cada dia mais evoluir. A gente tem tido uma experiência de múltipla, né, cidades como é o caso de Natal, de 800 mil habitantes, cidades como é o caso de Lagoa Nova, Pendências, de 15, 20 mil habitantes, e até no caso da Espanha, hoje com 1.500 habitantes, mas que tem um grau de engajamento muito alto, altíssimo, tem nos surpreendido. Para você ter uma ideia, hoje no aplicativo de Torreceira, até os funcionários dos departamentos com sua foto, seus dados, tudo direitinho, local e a repartição onde ele trabalha. Lógico que é uma prefeitura pequena, mas tem lá essa informação, uma aplicação que nós não imaginávamos para o aplicativo, para a plataforma. Existem algumas outras tendências, como a própria telemedicina, videoconferência, ser utilizado o teleatendimento, né, como forma de evoluir esse atendimento ao cidadão. De fato, Carlindo, cada vez, né, que o cidadão se depara com serviços mais fáceis, com serviços a qualquer hora, a qualquer momento, né, que ele pode fazer essa solicitação. Eu acho que esse engajamento, né, esse aumento de adesão, digamos assim, ao aplicativo, às ferramentas, a essa disponibilidade de serviço, a disponibilidade de uma gestão pública na palma da mão, melhore muito a qualidade, né, a relação, você amplia o canal com o cidadão. Eu acho que, no fundo, os aplicativos, eles vêm trazer essa perspectiva, essa tendência, né, de ampliação do canal de comunicação junto ao cidadão. E ele, por outro lado, se sente também mais próximo, né, da gestão, porque sabe que pode fazer essa solicitação a qualquer momento. Se ele vê uma luz apagada, ele está ali com o celular, porque o celular praticamente já é uma parte do corpo de qualquer pessoa, né? Então, você passa, a luz está apagada, você já faz o registro ali, né, quando a gestão vir aquela demanda, já vai dar um encaminhamento. Então, você aí também já tem a celeridade, que hoje em dia as pessoas já têm essa necessidade de um atendimento mais rápido, né, mais fácil, mais objetivo, menos burocracia. Então, no caso aqui da prefeitura, né, nós iniciamos esse processo de adoção pelo Carnaval, né, nós queríamos uma ampla divulgação e também, ao mesmo tempo, a disponibilização dos serviços, né, para o cidadão
já nessa tentativa de aproximar e dizer, olha, a Prefeitura do Natal está com esse evento, com esses horários, e tem esses serviços em relação ao Carnaval, né? É um grande evento na cidade, e aí uma das formas que a gente conseguiu, né, além dos canais de comunicação já utilizados, foi a do aplicativo. E aí a gente também conseguiria fornecer esse serviço, como você bem colocou, dos blocos, porque eram muitos blocos com diversos horários, e isso faz com que o cidadão consiga interagir e se organizar melhor para chegar àquele local, né? Então, ele foi muito bem utilizado, a gente teve picos de downloads, e o mais interessante foi a gente identificar de onde viam, né, essas pessoas, os bairros que mais utilizaram o aplicativo. Então, isso é uma forma também da gente entender a necessidade do cidadão. E assim, em Mossoró, eu gostaria de saber o que foi, né? Como foi esse processo de iniciação, Sócrates, lá dentro de Mossoró. Vocês adotaram alguma estratégia para iniciar o uso do aplicativo? Como foi esse processo? Vamos lá, Carol. Eu gosto de fazer sempre uma analogia, uma comparação entre gestão privada e gestão pública, né? A gente sabe que as empresas públicas, ela tem um foco no cliente e um objetivo final no lucro. Somente que a empresa pública, nós nos deparamos com desafios. Desafio porque o nosso foco são nas pessoas e o nosso objetivo final é na prestação de um serviço de qualidade para a população. Então, trazendo aí essa realidade dessa ferramenta de TI para a cidade de Mossoró, inicialmente, como eu tinha falado anteriormente, nós focamos em alguns serviços para a população. Mas qual é interessante dessa ferramenta? Porque ela não atende somente o povo, ela não atende somente as pessoas. Ela é uma ferramenta para o gestor. Porque eu vou lhe dar um exemplo aqui bem prático em relação à mobilidade urbana nos registros dos acidentes ocorridos no município de Mossoró. Pelo aplicativo, as pessoas hoje, ela tem a possibilidade de se envolver em algum acidente dentro do município de Mossoró, ela abre o Mossoró Conectada, entra lá na aba de serviços, onde tem acidente de trânsito, e ela mesma faz o registro do acidente, como também a chamada do serviço dos agentes de trânsito para o local. Isso é mais um canal de atendimento, porque além do telefone 156 de atendimento, nós disponibilizamos também o aplicativo. E ele gera essa diminuição do tempo-resposta do atendimento e gera para o gestor informações importantíssimas, como um mapa com mancha de calor, onde ele aponta quais são as regiões do município onde tem a maior incidência de acidentes. Com essa informação, o gestor pode trabalhar na prevenção, pode oferecer um melhor serviço neste sentido para evitar esses tipos de ocorrência, esse tipo de acidente, e isso é uma proteção direta da população. Como também na iluminação pública, é um outro serviço que o aplicativo Mossoró Conectada oferece, e em contrapartida, o gestor também tem essa informação. Ele, a partir daí, a partir da informação dos relatórios que são gerados pelo aplicativo, eu sei qual é o bairro que eu tenho maior demanda de serviços nesse sentido. Então, o setor público, ele atuando com maior velocidade, onde existem maiores demandas, ele está atendendo a uma parte da população que realmente está necessitando, ele está direcionando o recurso que ele tem limitado de uma maneira
mais eficaz, de uma maneira mais racional, ele está fazendo o melhor uso do recurso dele para o atendimento dessa população que está solicitando do poder público aquele tipo de serviço. É verdade. O aplicativo faz, né, como a gente tinha dito no carnaval aqui da Prefeitura de Natal, nós identificamos, né, conhecemos um pouco conhecemos mais o nosso cidadão, né? É uma ferramenta que você aproxima. E como ela também é para o gestor, nós identificamos, né, os bairros que mais baixaram, fizeram uso do aplicativo naquele período. Isso é muito importante, né, porque é aquele momento de aproximação realmente do cidadão com a prefeitura. É uma forma da prefeitura estar mais perto de cada cidadão, uma vez que o aplicativo está disponível para toda a população. Carlindo, em relação a essas estratégias que os municípios têm adotado, existe uma divergência, assim, muita diferença da motivação dos aspectos envolvidos para fazer a divulgação, para fazer o uso do aplicativo em cada cidade? Como você tem observado o comportamento dos órgãos públicos em relação a isso? Então, Carol, normalmente o efeito no início do projeto é definido, existe uma, né, que hoje é utilizada na implantação desse perfil de projeto que tem acumulado. Normalmente nós fazemos, é feita uma reunião de definição dessa carta de serviços, né, adequada ao município. Então, por exemplo, um município como o de Mossoró, o Natal, ele vai ter um serviço de trânsito, porque tem trânsito municipalizado, o porte do município traz para isso. Mas um município como Pendências, por exemplo, ele não tem trânsito municipalizado, então ele não vai ter esse serviço na carta dele, mas ele tem outros serviços rurais, como, por exemplo, solicitação de corte de terra. Então, a primeira fase que começa nessa estratégia, uma vez definido a tendência de colocar a plataforma, os gestores têm visto sempre com bons olhos. Há 2 anos eu faço apresentações para gestores, prefeitos, e é sempre muito bem recebida a plataforma. Uns deixam um pouco mais para frente, como ação estratégica, e outros em processo de implantação. Uma vez definida essa carta de serviços, e criado, no caso da plataforma MOB, ela cria um projeto de governo, ou seja, o aplicativo passa a ser um projeto da prefeitura. Então, você tem Natal Digital, Mossoró Conectada, e outros termos que podem ser utilizados, mas é criada uma identidade visual. Com base nessa identidade visual e no encaixe vamos dizer assim, das estratégias de governo, é feito um plano de comunicação, normalmente junto com a Secretaria de Comunicação ou com os assessores que atuam, gestão da página web, da internet da prefeitura. Muitos municípios eles criam um vídeo de divulgação, certo? Porque não, e mais foca em uma comunicação em massa com o cidadão. Os recursos que, vamos dizer assim, intensificam ou ajudam essa divulgação e essa tendência do cidadão a baixar a plataforma e a utilizar, primeiro, pelo que nós temos visto, se dá pela inserção de serviços úteis ao cidadão, né? Então, na hora que o cidadão sente que a plataforma é útil para ele, ao dia a dia dele, seja registrando um problema na cidade, seja usando recursos de mobilidade que tem na plataforma, seja percebendo que a plataforma dá a ele um canal a ele ser ouvido, um dos recursos muito utilizados nos aplicativos hoje, e que consta da plataforma que nós trabalhamos, é a pesquisa ao cidadão, é o canal de ouvir o cidadão. A gestão precisa saber, quer saber, por exemplo, Mossoró fez muito bem isso. O orçamento participativo, o cidadão respondeu, já fez o ano passado, fez esse ano novamente, onde o cidadão teve voz para dizer quais os principais problemas do bairro dele,
que recursos quais são as prioridades de aplicação de recursos, e isso é um sentimento de pertencimento, né? Nós dizemos que um dos pilares da plataforma é engajamento do cidadão. Uma vez existindo uma boa carta de serviços, a área de comunicação da prefeitura ela é primordial para fazer a informação chegar ao cidadão e ele baixar o aplicativo e consumir os serviços. E aí vai acontecendo, o idoso que tem a necessidade de fazer o cartão, que quer saber onde fica rapidamente onde fica uma unidade de saúde, se precisar, que quer se manter atualizado com as notícias da cidade diretamente na palma da mão, porque o uso do aplicativo ele tem um impacto, embora a princípio, no primeiro momento, às vezes os gestores ou as pessoas, quando nós estamos falando, mas já existe o site da prefeitura, onde eu vou lá e consumo os serviços, onde eu vou lá e posso ver, tenho a rede social. Mas o aplicativo da cidade consegue se comunicar diretamente com o cidadão. Quem tem o aplicativo instalado sabe que, no momento em que a prefeitura manda uma pesquisa ou publica uma notícia, ou que o processo do cidadão recebeu uma mensagem, o celular do cidadão vai vibrar e ele vai estar em conexão diretamente, vai ver aquela mensagem em tempo real. E isso é o que traz de novo no uso dos aplicativos. Dessa forma que você comunicar com o cidadão em tempo real, o aplicativo da operadora de celular, e aí entra a questão, por que não a gestão pública atua nesse tempo quase que instantâneo com o cidadão? Além de que, então, se eu quero abrir um protocolo para solicitar, por exemplo, dando aqui um exemplo de serviço ao cidadão na área da educação, eu lembrei que eu quero solicitar o histórico escolar do meu filho, ou solicitar uma cópia de boletim, por que não fazer isso? Estou lá à noite, lembrei disso, vou lá no aplicativo, já avanço lá a minha solicitação. E aí, no outro dia, quando iniciar o expediente, o atendente da educação já treinado na plataforma, vai lá, acessou, visualizou, já passa uma mensagem para o cidadão, já se faltou algum dado, já pede para que ele passe esse dado, já agenda o dia que ele vai lá buscar aquele documento, se for um documento que tem a exigência de ser presencial. Esse processo é hoje o que é utilizado no procedimento que o secretário comprou o cartão de trânsito. Nós reduzir lá o tempo de atendimento, eu diria que em pelo menos 70%, porque todo o processo se cadastra e o cidadão só precisa ir lá para pegar o cartão finalizado, já quando já foi totalmente validado o cadastro dele e todo o processo foi concluído. Então, assim, basicamente, a assessoria de comunicação, a área de comunicação da prefeitura, ela tem um papel fundamental para que o cidadão passe a saber que tem aquele novo canal, e a inserção de serviços, uma boa carta de serviço, estimula o cidadão a instalar e a permanecer com o aplicativo no seu celular. Isso, Carlindo. Esse processo, a diferença, do site, de um aplicativo, é o movimento, O cidadão não precisa ir buscar a gestão, do mesmo jeito que se ele precisasse ainda, se deslocar fisicamente, ele não precisaria ir até a prefeitura ou determinada secretaria para requerer o serviço, ou até mesmo ir a um portal para acessar, já está ali com ele, no dispositivo, onde ele pode enviar as notícias, as informações, novos informes, falou. Também, a qualquer hora, eu posso ir e solicitar esses serviços. Então, realmente, os aplicativos, eu acredito que para a gestão é uma ferramenta que vem se ampliando ao longo do tempo, com o objetivo de se relacionar e de fornecer esses serviços de uma forma mais objetiva, direta, fácil, e a prefeitura vai identificando e conhecendo, como bem falou o Sócrates,
né, identificando, né, o gestor, ele consegue se apoderar dessas informações, identificar essas informações que vocês identificaram nessa relação com o cidadão ao longo desse tempo de uso, né, de disponibilidade de um aplicativo da gestão municipal. Quais foram essas mudanças que você identificou, as principais no relacionamento com o cidadão? O que foi mais impactante para a prefeitura? Bom, primeiramente, as plataformas digitais, ela vem para facilitar o serviço. E essa mensagem, ela tem que ser bem transmitida para a população. E as estratégias que assim, nós utilizamos para que a população usasse as plataformas digitais, os aplicativos que nós disponibilizamos, porque além do Mossoró Conectada, o município de Mossoró também trabalha com outros aplicativos aí em relação à mobilidade urbana, de uma maneira assim, mais geral. Mas vamos focar aqui na questão do Mossoró Conectada. Então, a ideia principal é essa, de informar que o aplicativo é um facilitador. O aplicativo é algo em que você terá ali uma ferramenta de contato direto e você poderá solicitar aquele serviço, registrar aquele serviço e utilizá-lo com um fim específico que o cidadão deseja. Então, uma das grandes assim, mudanças, uma das grandes percepções que nós tivemos é que a informação. Muitas vezes a pessoa se dirige a determinada secretaria, mas ela não tem certeza que aquele serviço é ofertado ali naquele local. E por meio do aplicativo, nós fazemos um filtro bem significativo dessas demandas. As pessoas, além do serviço em si que ela procura, ela também tem a informação de direcionamento de serviços dentro da plataforma. E, como eu falei anteriormente, no início da pandemia, todo o nosso atendimento passou a ser online por meio do Mossoró Conectada. Então, esse filtro, essa separação de serviços, esses direcionamentos foram realizados de uma maneira bem assim produtiva, de uma maneira em que nós não passamos assim a gastar o tempo de um servidor público em uma demanda que não era dele. Aquele recurso ali foi bem empregado e, em contrapartida, o cidadão ele sai satisfeito, porque o objetivo dele é ser atendido, o objetivo dele é alcançar um determinado fim, alcançar um determinado serviço que ele procurou. Então, essa foi, assim, uma das principais mudanças que ocorreram nesse nível de atendimento, né? Além de que algumas demandas, elas, por meio do aplicativo, elas começaram a formar outras, ou seja, por algumas necessidades que o cidadão tinha em determinado serviço, e isso acabou criando outros serviços, como eu vou dar o exemplo aqui do defeito no semáforo, o serviço que o cidadão fez lá por um defeito. Então, a partir dessa demanda do semáforo, surgiu também a demanda por solicitação da população de um serviço do estacionamento irregular. Ou seja, o cidadão ele queria uma comunicação com o serviço público, com a gestão pública, em que se ele chegar na sua casa e tiver um carro estacionado em sua garagem, ele queria essa possibilidade desse atendimento. Então, o Mossoró Conectada nos gerou essa demanda aí. O cidadão hoje em Mossoró chegar em sua residência, chegar em seu comércio, se deparar com um tipo de situação dessa, ele tem a condição de fazer essa denúncia. E disso aí gerou uma outra demanda também na questão da
sinalização horizontal e vertical da cidade em relação à mobilidade urbana. O cidadão hoje ele pode fazer essas solicitações por meio do aplicativo e isso nos gera uma demanda onde é direcionado ao setor de engenharia de tráfego de Mossoró, onde são gerados pareceres e são avaliados caso por caso. Assim, são parâmetros que são gerados, são situações que são atendidas e que vêm, assim, realmente a fazer com que a gestão pública ela alcance o anseio ali da sociedade, do cidadão. Carlindo, o que você tem observado de mudança, né? Nós vemos aí que Mossoró enfrentou, né? Assim, passou, tem observado toda essa quebra, né? De certa forma, foi uma quebra de paradigmas, né? Na sua forma de tratar. Agora, com a pandemia, transformou todo o atendimento, né, no digital, e o cidadão vem aceitando bem, né, pelo que o secretário Sócrates está pontuando, né, há uma satisfação das duas partes, né, eu acredito que isso significa um bom relacionamento, né, da população, da gestão com o cidadão. Isso é muito importante, né, não deixa de ser um exercício muito bom de aproximação, né, dessas duas partes que por muitos anos, às vezes, eram tão distantes, né? Então, a tecnologia, eu acredito que ela vem hoje para facilitar essa aproximação, para facilitar essa escuta, né, dos cidadãos. E como você vê isso em outros municípios? Como isso acontece, né? Essas mudanças. Que mudanças foram percebidas de relacionamento da gestão com o cidadão? Pois é, Carol, o que a gente tem percebido é essa tendência tem tido tem percebido um bom resultado, uma boa adesão da população. É lógico que em todos os lugares a pandemia foi um fator que intensificou esse formato, foi o caso da experiência de Mossoró. Nós tivemos a situação em Caraúbas, que pediu para a gente implantar urgentemente o teste de sintomas para o cidadão, e os cidadãos que faziam os testes de sintomas, que os sintomas estavam em situação crítica, eles providenciaram a ligação, o pessoal do PSF, né, do Programa de Saúde da Família, entrava em contato com esse cidadão. E não só a experiência de Mossoró, como de Natal e de outras cidades que nós fizemos, ela fica perceptível, não só do aspecto da própria gestão pública, que percebe ali na relação com o cidadão, mas também nós percebemos isso nas próprias lojas, como nós assessoramos a administração das lojas de aplicativos, e a gente sabe que o cidadão vai lá, ele coloca lá as críticas, sugere, então a gente tem visto o cidadão sugerindo novos serviços, seria interessante que tivesse isso. Tem as críticas também, que são úteis para a plataforma, não só para a plataforma, quanto para o lado do gestor público, de pensar e de organizar ali a carta de serviços de forma que seja útil ao cidadão. Esse efeito colateral, ele não muda muito, independentemente do tamanho da cidade, mas é evidente que se eu como cidadão posso ter um serviço rápido, que eu possa pelo menos enviar uma solicitação, mesmo que seja depois um documento que eu preciso comparecer a um departamento para pegar, mas se eu consigo reduzir o meu tempo de atendimento, e isso é uma opção bem mais cômoda para qualquer cidadão. Existe uma ilustração que nós mostramos, que é uma fila, então você tem lá o atendente, você tem uma fila, você tem desgaste, o cidadão já se deslocou para ir para uma fila, já chegou, encontrou uma fila, daqui a pouco alguém passa na frente,
e aí você tem uma discussão e, naturalmente, há um desgaste no atendimento presencial que nunca vai deixar de existir. Não se está dizendo aqui que o atendimento presencial vai deixar de existir. Com o fim da pandemia, há uma tendência, a gente já sabe aí, mas você vai ter, a plataforma ela ajuda a reduzir esse volume do atendimento presencial. Isso aconteceu com os bancos. A maioria da população hoje faz suas transações bancárias pelo aplicativo, mas você ainda encontra fila em banco, porque ainda tem o atendimento necessário que é presencial, você tem a pessoa que gosta, que é um motivo para ela ir à rua, mas esse desgaste ele diminuiu muito. E então é evidente essa percepção da necessidade da gestão pública de ter uma plataforma de atendimento ao cidadão, certo? Que não seja somente uma plataforma para registro da reclamação, né? A gente costuma falar que a reclamação é o transbordo do problema. Mas, por exemplo, se nós pegarmos historicamente dados dos nossos clientes, no caso, por exemplo, o Mossoró, o registro de iluminação pública, você tem um cidadão que está registrando a iluminação pública que está apagada, ele está chegando em casa, a lâmpada do poste está apagada, ele vai lá e registra. Perfeito. Essa lâmpada apagada, ela incomoda o cidadão, por questões de segurança e vários fatores. Mas, por exemplo, nós temos registro do cidadão informando que a lâmpada está acesa durante o dia. E isso é um ponto importante, porque demonstra o cidadão percebendo uma certa utilidade da ferramenta e somando-se isso a um sentimento de pertencimento e de engajamento do cidadão com a gestão. Então, acho que esse é um grande termômetro que dá um pouco dessa percepção. Então, existem diversos ainda outros serviços a serem explorados. E sempre coloco, de acordo com o contexto, de acordo com a estratégia, com o grau de maturidade de cada município. Isso é um ponto importante. Tem municípios que a gente entra com alguns serviços mais básicos e depois os secretários, o pessoal vai percebendo e vai chamando, opa, eu quero colocar mais um serviço, eu quero participar da plataforma, eu tenho uma necessidade assim. Isso a gente sabe, você tem percebido isso aqui mesmo na Prefeitura de Natal, esse avanço gradativo, certo? Então, essa reação ela se dá tanto por parte do cidadão quanto na evolução do grau de maturidade da própria prefeitura no uso da plataforma. Verdade, Carlindo. Essa relação ela termina que é muito recíproca, né? Quando o cidadão passa a se preocupar que a luz está acesa o dia todo e ele já informa a prefeitura e a prefeitura vai lá. Então, assim, é uma aproximação muito positiva, né? Porque isso tem impactos enormes do ponto de vista de relacionamento, até mesmo no final das contas, de custo, né? Então, assim, realmente, cada vez mais a gente percebe que os aplicativos, né, eles são uma ferramenta, né, de grande valia, importantíssima para qualquer gestão, né, seja ela municipal e até mesmo entre outros órgãos, né? Você vê, como você bem falou, acho que o maior exemplo que a gente tem são os bancos, né? Os aplicativos de banco, que você resolve praticamente tudo hoje em dia com eles, né? E aí, como você bem observou, as filas estão cada vez menores. Você passa pelas agências e elas estão cada vez menores. Então, a gente percebe que o atendimento não vai deixar de existir. Eu acredito que nos órgãos públicos isso também não vai, mas ele vai diminuir bastante, porque quando, inclusive, o cidadão tem o retorno de que aquele atendimento está sendo realizado ou foi realizado, ele se sente confortável com aquilo ali, vê que funciona, vê que ele está sendo, né, ouvido e que a participação dele ali está registrada, né, junto à prefeitura. E aí é só o primeiro passo para um segundo momento de solicitação de um outro serviço, e ele vai identificando, e a prefeitura também vai conhecendo e se aproximando mais, né, de cada cidadão. A gente está chegando ao final, né, do nosso momento aqui.
Eu vou passar a palavra para o secretário Sócrates, para a gente fazer as considerações finais, tá bom? Na sequência, Carlindo, e eu encerro. Bom, Carol e Carlinhos, nós como gestores públicos, nós encontramos alguns cenários. O cenário que nós temos de nossa realidade são cenários de demandas de serviços que tem que ser atendida, o cidadão tem que ser atendido, o cidadão paga o seu imposto, ele quer que o governo, em todas as suas esferas, seja ela federal, estadual ou municipal, atenda a sua demanda, porque ele é um cidadão e ele necessita que o Estado em si chegue junto dessas demandas. E as plataformas de tecnologia digital hoje, os aplicativos em si, eles são ferramentas que vêm auxiliar o gestor no oferecimento, na resolução dessas demandas que a população tem junto ao poder público. Então, como gestor público, nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ter essa preocupação e esse comprometimento de oferecer um bom serviço, um serviço de qualidade. Hoje em dia, a realidade, o cenário que encontramos na maioria dos estados, dos municípios do Brasil, é uma demanda maior para a sua capacidade de atendimento. Por isso que o gestor hoje ele tem que ter esse comprometimento com o bom uso do recurso público, porque se ele fizer o bom uso do recurso público, ele irá atender uma gama maior da população, ele irá oferecer esse melhor atendimento. Então, o aplicativo Mossoró Conectada, ele tem trazido isso para Mossoró, ele tem trazido essa realidade, ele tem estreitado esse atendimento. Nós também implantamos outros aplicativos da mobilidade urbana, como o aplicativo do SNE, que todas as pessoas que cometerem alguma infração de trânsito dentro do Mossoró, ele pode ter a opção de um desconto nessa infração de até 40%, ou seja, o município não tem apenas que atuar como fiscalizador, tem que impor a lei, tem que aplicar as infrações, mas também tem que ter a contrapartida, tem que oferecer opções ao cidadão dele também quitar aquele débito com o município. Então, isso é uma maneira também que nós temos de tratar essa informação e procurar aí um plus para o atendimento ao cidadão, tanto ao cidadão como também ao próprio servidor. Nós temos usado também outras plataformas digitais para a produção, onde os servidores municipais, eles antigamente utilizavam a maneira de trabalho braçal e hoje passam a utilizar plataformas digitais dentro do serviço público, onde vem trazer uma maior celeridade nesses atendimentos. Ou seja, eu finalizo com essa aí reflexão, essa perspectiva aí em relação a que a tecnologia hoje ela tem que ser usada para gerar um serviço de maior qualidade para o cidadão. Ela tem que ser uma ferramenta que facilite o gestor a fazer o bom uso do recurso público. Ela tem que ser uma ferramenta que mostre ao gestor as informações críticas, as informações importantes, para que seja aí considerado a melhor tomada de decisão em prol da sociedade. Seria isso aí as considerações e a reflexão final. E eu agradeço aqui esse espaço que nos ajuda aí a expor o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aí trabalhando dentro do setor público, né? Que nós estamos aí empenhados também com esse comprometimento de oferecer o melhor. Obrigado, Carol, obrigado, Carlindo, e
nos colocamos aqui à disposição, que sempre precisar, aí dentro da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Mossoró. Obrigado. Carol, secretário, primeiramente, Carol, agradecer aqui o espaço que foi dado, a participação, também nos colocar à disposição de qualquer dúvida. E só para fechar, nós temos percebido uma tendência do uso dos aplicativos na gestão pública. Entendemos que isso é um componente de modernização da gestão, não o único, né? Existem diversas outras áreas e outros recursos a serem utilizados na modernização da gestão pública, mas entendemos que os aplicativos eles estão em evidência, a exemplo, e aí como você colocou, todas as esferas, não só municipal, estadual, federal. Tivemos o exemplo agora, na pandemia, do auxílio emergencial que o governo federal utilizou o aplicativo, né? Então, isso é uma tendência porque é uma infraestrutura que já está na mão do cidadão, de um alto índice, um alto percentual da população já se comunica dessa forma. Negligenciar esse formato, essa estrutura, é ficar fora do que está acontecendo. Então, as prefeituras que estão começando a fazer isso estão, eu não diria largando na frente, mas estão se reposicionando perante ao cenário atual, né? De demandas, de necessidades e de gestão do tempo das pessoas. Existem diversas questões aí sendo tratadas em cima do momento atual, não só o momento pandemia, mas essa transformação digital que a plataforma de comunicação na mão do cidadão tem transformado, né? Tem colocado o cidadão junto de diversos meios, o cidadão produzindo conteúdo. Então, nada tão importante quanto a gestão municipal participar e se fazer presente tendo um ponto de presença. Então, um ponto que eu acho importante, o cidadão, ele está indo à rede social fazer o registro da insatisfação dele, né? Então, nós vemos isso como um canal de comunicação digital, porque o cidadão termina tendo o meio digital para externar qualquer insatisfação ou quando ele não consegue ser atendido. A inversão disso é justamente ter um canal de comunicação com o cidadão. Obrigado. A Prefeitura, né, a Prefeitura do Natal, entendeu esse movimento da importância dos aplicativos, de uso das tecnologias, como uma forma de gestão, mas principalmente com essa questão de relação com o cidadão. Além de disponibilizar esses serviços, né, porque cada dia que passa, o celular, hoje em dia, ele está muito presente, né, na vida, já é, como o Carlinhos bem colocou, já é uma estrutura, uma infraestrutura presente, né? A gente precisa disponibilizar a ferramenta, o software, porque o recurso o cidadão já tem, né? Então, hoje em dia é muito comum, inclusive, você olha para a pessoa ali e diz, você tem o app daquele serviço ali instalado? Você já instalou o nosso aplicativo? Essa pergunta ela é cada vez mais recorrente no nosso dia a dia, né? Então, por que não a gestão pública, né, também participar ativamente desse movimento de adesão a aplicativos de utilização, seja para se relacionar, seja para oferecer os serviços de melhor qualidade, né, para o cidadão de forma rápida, de forma objetiva, e ali mais perto, mais próximo do cidadão, para entender os seus anseios, né? A participação, né, do cidadão no uso desses aplicativos, dos dispositivos móveis, eles são tão importantes, né, no exercício da cidadania, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, né, muito
poderosa no sentido de ampliar os horizontes dessa relação, bem como essa disponibilidade dos serviços públicos, né? Que deve sempre, além disso, a gente tem uma transparência, né? A gente pode focar também nessa temática de transparência no sentido do aplicativo, porque ele está ali acompanhando, entendendo, sabendo o que está se passando naquele momento, naquela relação ali instalada com a gestão pública. Então, é isso. A Prefeitura do Natal, assim, está muita alegria que faz esse momento aqui, ouvindo as experiências, né, de outros municípios, entendendo essa dinâmica, essa temática tão importante que é o uso dos aplicativos na gestão pública. E tem a agradecer aos convidados, ao secretário Sócrates de Mossoró, a Carlindo Lima, da GRT8, e dizer que espero que tenham gostado, né? Todos tenham gostado do nosso momento aqui, da nossa conversa, e agradecer também ao SEBRAE, né, pelo evento, pela produção, e estamos à disposição para no que for necessário. Então, boa tarde a todos e obrigada.